Pessoal, a gente vai voltar agora falando dos atos do órgão jurisdicional. Quando a gente fala de atos do órgão jurisdicional, a gente está falando tanto dos atos praticados pelo juiz, como de atos praticados pelos auxiliares do Poder Judiciário, os servidores, enfim, as pessoas que fazem parte daquela estrutura. Os atos do juiz, a gente faz uma classificação em atos monocráticos e atos colegiados. O que seriam os atos monocráticos? Aqueles atos praticados isoladamente pelo juiz. Os atos colegiados, aqueles atos praticados por um órgão colegiado, como acontece nos tribunais. Sobre os atos monocráticos, o artigo 203 do Código de Processo Civil vai falar que os atos monocráticos praticados pelo juiz basicamente são os despachos, as decisões interlocutórias e a sentença. O que é o despacho? Começando do baixo para cima, do fim para o começo. Olha o que é que diz o parágrafo 3º do 203. São despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Faz um conceito excludente, né? É despacho o que não é decisão interlocutória e o que não é sentença. De uma forma geral, o despacho são os atos do juiz que se destinam a regular, a dar andamento ao processo. Pura e simplesmente a dar andamento ao processo. É quando o juiz diz, cite-se o réu, cite-se o réu. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo ali que chegou a petição inicial para ele, ele analisou, ele viu que as condições da ação e os pressupostos processuais estão presentes, e ele apenas manda citar o réu, ou seja, dar andamento ao processo. Vamos dar andamento ao processo? Cite-se o réu, né? Intime-se as partes para manifestar-se sobre a produção de provas que querem produzir, isso é um despacho. O juiz não decide nada, ele não está decidindo nada dentro do processo, ele apenas está dando o andamento normal ao processo. Isso é o que a gente chama de despacho. Interessante é que, como não é uma decisão, não está decidindo nada, o despacho ele é irrecorrível. Não tem para que você recorrer de um despacho, porque o juiz não está decidindo absolutamente nada. Ele apenas está ordenando que o processo prossiga, que ande, né? Decisão interlocutória. Aí já muda a figura, o juiz já vai estar decidindo alguma coisa dentro do processo. Olha o que é que diz o parágrafo 2º do 203. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. É toda decisão que o juiz toma ao longo do processo, mas que não entra no conceito de sentença. Durante o processo, pode acontecer do juiz ele ser provocado para tomar algumas decisões sobre alguns pontos que sejam necessários. Por exemplo, as famosas liminares. Em virtude de uma urgência, uma das partes requer ao juiz que já no início do processo, por exemplo, sejam bloqueados bens do réu. Então o autor pede que sejam bloqueados bens do réu para garantir no futuro que ele tenha ainda patrimônio para pagar, que haja patrimônio do réu ainda disponível para pagar o crédito do autor. Um exemplo. Nesse caso, o juiz ele não vai resolver o processo, mas ele vai lá no início do processo ainda, ou seja, durante o processo, ele vai tomar uma decisão sobre algo que foi solicitado, sobre algo que vai envolver o mérito, e ele toma uma decisão e determina uma providência. Isso é um exemplo de decisão interlocutória. As decisões interlocutórias, elas são tomadas ao longo do processo, e também elas podem ser tomadas não só pelo juiz de primeiro grau, mas como ela pode ser tomada também lá no tribunal, uma análise de um recurso, por exemplo, pela figura do relator. O relator lá no tribunal, que seria o relator, né? Quando um recurso vai para ser analisado pelo tribunal, o órgão é colegiado. Então ele tem que ser decidido por um grupo de desembargadores. Um deles é escolhido para ser o relator. O que é o relator? É o que vai conduzir o andamento daquele processo no tribunal. E ele fica responsável por tomar uma ou outra decisão que haja necessidade, uma decisão interlocutória como essa. Então ele pode sim, no âmbito de um recurso, por exemplo, decidir sobre uma liminar. Alguém apresentou o recurso e lá no recurso solicita uma liminar e quem vai decidir essa liminar é o relator, por exemplo. Então essa decisão, ela vai ser uma decisão no curso do processo, ao longo do processo, mas que não encerra o processo, que ainda, né, vai aguardar a solução final através da sentença. E com isso a gente já começa a falar da terceira espécie de ato monocrático, né? Que é a sentença que vem no parágrafo 1º do 203, que diz: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, porque aqui a gente está estudando as regras do procedimento comum,
Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Vamos lá. O que é a sentença? A sentença é aquele ato do juiz que vai buscar ou resolver o litígio, como diz o artigo 485, ou, se não resolver o litígio, 487, se não resolver o litígio, mas extinguir aquele processo. Vamos extinguir esse processo porque houve vício. Os artigos 485 e 487 tratam das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, extinção do processo com resolução de mérito. Então, essa é a ideia dos artigos 485 e 487. E qual é a ideia de uma sentença? Olha, a sentença vai ser o ato do juiz que vai terminar aquela fase de cognição. O que é a fase de cognição? Vamos lembrar. Fase de cognição é a fase do processo em que autor e réu estão discutindo sobre o litígio, para provar e para demonstrar ao juiz quem tem razão. O juiz encerra essa fase dizendo quem tem razão, não é dizendo quem vai ter razão. Isso vai ser o término da fase cognitiva, e o juiz vai fazer isso através da sentença. Pode ser que ele analise o próprio mérito, e aí a gente tem a sentença chamada sentença definitiva, quando ele analisa o mérito, já diz quem tem razão. Ou pode ser que ele não analise o mérito porque existe algum vício no processo, porque falta uma condição da ação, porque falta um pressuposto processual, e aí ele extingue o processo sem resolução de mérito, e isso vai ser uma sentença meramente terminativa. Então, essa é a ideia. E aí a gente já fala das espécies de sentença, né? Sentença terminativa e definitiva. Eu já antecipei para vocês. Sentença terminativa é aquela em que essa fase cognitiva ela é extinta, o processo ele vai ser extinto, mas o juiz ele não vai se pronunciar acerca do mérito. Por quê? Porque houve um vício, né, de ordem de condições da ação ao pressuposto processual que acaba impedindo que o juiz chegue até a fase de analisar o mérito. Vocês lembram ainda quando em sala de aula a gente falou sobre aqueles juízos, né? O juízo de admissibilidade do processo e o juízo de mérito. Então, o processo morreu ainda no juízo de admissibilidade. O juiz, fazendo a análise inicial, ele percebe que os pressupostos processuais, as condições da ação não estão presentes, ele não pode avançar para analisar o litígio, e aí ele extingue o processo sem resolução do mérito, sem resolver o litígio. É isso que é uma sentença terminativa. Já a sentença definitiva é aquela em que os requisitos processuais, as condições da ação estão presentes, o juiz pôde sim analisar o mérito, e ele analisou e viu quem tinha razão, né, em relação ao mérito. Isso é uma sentença definitiva prevista no artigo 487. Por enquanto, a gente não vai aqui adentrar no estudo mais aprofundado das hipóteses de extinção do processo sem resolução e com resolução do mérito, porque a gente vai fazer isso um pouco mais à frente quando for falar das regras do procedimento comum. Por enquanto, basta a gente compreender o que é a sentença sem resolução de mérito e com resolução de mérito e onde estão previstas. Ok? A sentença ela é estruturada em 3 partes, né? O relatório, tem um errozinho de digitação aí, o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença. É como se fosse numa redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. O relatório é a introdução da sentença, é o resumo do que aconteceu no processo. No relatório, o juiz ele vai contar o que aconteceu no processo, vai resumidamente mostrar o que aconteceu. Ele vai mostrar, olha, o autor protocolou a ação dizendo isso, pedindo isso. O réu fez sua defesa alegando isso. Na réplica, o autor, por sua vez, falou isso. As provas foram colhidas nesse sentido, as testemunhas falaram isso, papapá. Pronto, ele resume o que aconteceu no processo. A fundamentação é onde ele vai trazer toda a fundamentação jurídica, né, para depois ele decidir o que é. Então, como é que ele faz? Trata-se a disputa de uma interpretação de uma cláusula contratual assim assado. A lei estabelece que os contratos devem ser interpretados dessa forma. O artigo tal do Código de Processo Civil estabelece isso, o Código Civil estabelece isso. A jurisprudência, por sua vez, vem decidindo nesse sentido. Ou seja, ele indica tudo que dentro do direito vai fundamentar, vai acolher o que vem a seguir, que é a parte dispositiva, que é a decisão propriamente dita.
No dispositivo, o que é que ele faz? Ele diz, de fato, o que é que aconteceu. Na fase dispositiva, ele vai dizer como ele decidiu. Diante do exposto, ante o exposto, né, julgo procedente o pedido para condenar o réu a fazer isso, isso e isso. Julgo improcedente o pedido do autor, julgo procedente o pedido do autor, condenando o autor ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, por exemplo. Então, assim, é a parte em que o juiz dá o comando final, que ele diz a quem ele deu razão naquele processo. Essa é a parte do dispositivo. Ler aqui alguns artigos para vocês, o 489, que fala desses elementos, e depois eu vou ler junto a vocês o artigo 38 da Lei dos Juizados Especiais, ok? Olha o que é que diz o 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso 1º, o relatório. Aí diz o que é que tem que ter no relatório. Que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a soma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Como eu falei para vocês, é o resumo do que aconteceu. 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Qual a fundamentação no direito, no ordenamento jurídico que o juiz utilizou. 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, onde ele decide, onde ele ordena, onde ele resolve o problema. O parágrafo 1º eu não vou ler, mas ele traz uma série de situações extremamente importantes. Vocês têm que ler isso, né, detalhadamente aí nos estudos de vocês. Traz uma série de situações em que se considera que o juiz não fundamentou corretamente a sua sentença. Todas essas situações aí são 6 incisos. Todas as situações previstas nos 6 incisos do parágrafo 1º do CPC, desse artigo 203, do artigo 489, são situações que já eram reconhecidas pela própria jurisprudência dos tribunais como falta de fundamentação. Só para dar um exemplo a vocês. Inciso 1º, se limitar a indicação à reprodução no paráfrase de ato normativo sem explicar a sua relação com a causa e a questão decidida. O juiz simplesmente coloca artigos da lei, mas não faz nenhum comentário de por que aquele artigo se aplica ao caso concreto. Se ele não faz essa vinculação, é a mesma coisa que ele não tivesse fundamentado a sentença dele. Outro exemplo. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Em virtude do princípio da boa-fé, isso, mas trata-se da função social da propriedade, certo? Mas esse conceito como boa-fé, função social, que são conceitos abertos, eles precisam ser explicados. Como é que o juiz enxerga que naquele caso se aplica? Se ele não explica, essa sentença ela é considerada sem fundamentação. Então, peço a vocês que leiam todo o parágrafo 1º e seus incisos do 489, assim como os demais parágrafos do 489, para completar essa discussão acerca dos elementos da sentença, ok? Artigo 38 da Lei 9.099, o que é que fala? Olha o que é que diz. A sentença mencionará os elementos da convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. A Lei dos Juizados Especiais dispensa que o juiz precise fazer um relatório de tudo o que aconteceu no processo. Ele não precisa. A sentença do juiz nos juizados especiais, ela se basta com a fundamentação e com o dispositivo. Por que isso? O juizado especial ele intenciona diminuir, entre aspas, a burocracia do Poder Judiciário. É um processo mais célere, é um processo mais simples. Então, quando você exige que o juiz faça todo um relatório, isso acaba se tornando assim, mais custoso para sair essa sentença. Então, é um processo mais simples, é um processo que busca diminuir as burocracias, que admite oralidade numa primeira fase, por exemplo. Então, nada mais adequado do que se também simplificar a sentença. E a sentença aqui, ela vai ser uma sentença sem a necessidade de um relatório. O juiz resume, bem resumido, como diz 38. Mencionará os elementos de convicção, ou seja, a fundamentação, com
um breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, né? Se houve a necessidade, ele narra algum fato interessante e relevante ocorrido em audiência. Então não precisa de um relatório. Claro que precisa de fundamentação. Nenhum juiz pode decidir sem fundamentar. É imprescindível a fundamentação, até, né, por amor ao próprio devido processo legal. Ok? Ainda sobre os atos processuais do órgão jurisdicional, a gente fala sobre os atos, especificamente do juiz, dos atos colegiados. E o que é o ato colegiado? Basicamente é o acórdão. O que é o acórdão? É o julgamento colegiado proferido pelos tribunais, claro e simplesmente conforme o artigo 204. O que a gente chama de sentença o que a gente chama de sentença para um juiz isolado, um juiz monocrático, quando é um tribunal, a gente chama de acórdão. Se dois ou mais desembargadores, tem que ser a partir de 3 pelo menos, se 3 desembargadores eles emitem uma decisão, aquilo é o que a gente chama de acórdão. O acórdão, gente, ele é elaborado pelo relator. Rapidamente aqui, só mostrar para vocês como é que funciona. O recurso vai para o tribunal. Chegando no tribunal, tem a Câmara de Direito Privado, a Câmara de Direito Público, é sorteado aquele processo de acordo com a sua matéria, né? Vai para uma das câmaras, Câmara de Direito Privado. Chega lá e é sorteado para uma das turmas. Uma turma é constituída por pelo menos 5 desembargadores. 5 desembargadores. O presidente e mais 4. O presidente daquela turma e mais 4. O processo, quando é sorteado para uma das turmas, internamente é sorteado para um dos 4 desembargadores, excetuado o presidente, para que ele seja escolhido como relator daquele processo. Qual a função do relator? A função do relator é gerenciar o andamento do processo, organizar, elaborar o primeiro voto, decidir fazer decisões interlocutórias se houver a necessidade. Essas são as principais funções desse relator. Chegando lá, o relator sendo escolhido, ele é o primeiro a elaborar o seu voto. Elaborado o seu voto, ele passa, né, para os demais, comunica aos demais, e aí os demais desembargadores, eles também, os dois, mais 2, né? O relator e mais 2 inicialmente. Os outros 2 também emitem os seus votos. Emitido os votos, se já houver a decisão tomada ali, né? Houve a decisão tomada pelos 3 votos, aí ocorre do relator ter que relatar, escrever o acórdão, a decisão que aquele órgão trouxe. E aí, dentro desse acórdão, ele vai trazer os votos de cada um dos desembargadores, mostrando as razões que cada um determinou e mostrando qual foi o que é que cada um votou, né? Se o voto do relator for um voto vencido, aí ele não faz o acórdão. O acórdão é passado para aquele que deu primeiramente o voto vencedor. Então, seria essa a ideia aí do funcionamento de um tribunal e da construção de um acórdão. Os votos individuais ainda não são acórdãos, são apenas votos. O acórdão ele vai ser elaborado a partir da finalização desses votos. Tudo bem? Por fim, para a gente encerrar, a gente vai falar rapidamente dos atos dos auxiliares de justiça. Quem são os auxiliares de justiça? Os servidores, os peritos, as pessoas que de alguma forma colaboram com o andamento daquele processo, mas que não são parte do processo. Os atos de movimentação, atos de documentação e atos de execução são as principais formas de atos praticados pelos auxiliares. Atos de movimentação, aqueles que dão andamento ao processo. Esse tipo de ato, de certa forma, ele foi muito mitigado com o processo que a gente vive de virtualização, a palavra é essa, virtualização da justiça. Com a virtualização da justiça, boa parte dos atos, eles acabam sendo, de movimentação do processo, de andamento do processo, acabam sendo praticados pelo próprio sistema. Mas, uma vez ou outra, ainda há necessidade da prática de um ato ordinatório pelos próprios servidores. Por exemplo, o processo, o juiz determina que haja encaminhamento do processo para o Ministério Público e quem vai fazer esse ato de enviar, de comunicar, dar andamento para o processo até o Ministério Público vão ser os servidores
daquela vara. Então, os atos de movimentação são aqueles que são destinados ao andamento do processo, ao vencimento das etapas do processo. Os atos de documentação, eles acabam documentando o processo, né? Eles acabam sendo atestados de uma realidade pelo servidor. Por exemplo, a certidão. Quando transcorre o curso do prazo de um recurso, passa o prazo de um recurso, por exemplo, o servidor, ele é quem vai fazer a certidão. Certifico que nesta data passou o prazo para o autor e para o réu e que ninguém apresentou recurso, portanto, transitou em julgado. Ele que faz essa certidão, atestando que na prática aconteceu um determinado fenômeno. Isso é um ato de documentação, são as certidões. E atos de execução, as diligências, são os atos praticados principalmente pelos oficiais de justiça. É quando o oficial de justiça pega um mandado de citação e vai até o endereço do réu para realizar a citação. É quando o oficial de justiça pega um mandado de penhora ordenado pelo juiz e vai até a residência do executado, por exemplo, para buscar bens, encontrar bens para realizar aquela penhora. Ou seja, ele está realizando atos no mundo, como uma forma geral, a serviço daquele processo. Então, essa seria a ideia dos atos, os atos de execução, ok? Com isso, a gente vai encerrar essa parte, né, do vídeo, os atos do órgão jurisdicional, para em breve a gente prosseguir sobre essa parte geral dos atos processuais. Até logo!